Em primeiro lugar, é importante entender o que é um plano de contingência. O PLANCON, ele visa preparar as organizações e as pessoas para lidar com a incerteza, com aqueles efeitos que nós não sabemos exatamente como serão. O PLANCON, ele organiza a resposta face a uma emergência e é uma ferramenta de gestão. Se o PLANCON, ele é bem elaborado, os gestores conseguem gerenciar a crise somente utilizando o PLANCON como ferramenta. O PLANCON, ele tem como intuito treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações que são necessárias justamente para a diminuição do impacto e dos riscos. O PLANCON, ele tem uma característica que é muito importante. Ele é um plano que não pode ser elaborado por uma pessoa. Ele é um plano que exige participação e articulação. De quem? No caso do poder municipal, poder público municipal, das secretarias, das pessoas, da comunidade, dos conselhos e aqui em especial do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Tutelar e também do Conselho Municipal de Assistência Social. É muito importante que essas áreas elas estejam integradas, porque a resposta ao desastre também não é dada somente por uma única organização. E o PLANCON, ele envolve no seu contexto um certo cenário de risco. Então isso também é muito importante. No estado de Santa Catarina, por exemplo, a Defesa Civil tem plano de contingência para inundação, para deslizamentos, para tornados, para granizo e outros eventos climáticos. Temos agora o PLANCON Edu, justamente porque o cenário de risco neste momento é um cenário biológico que é a Covid-19. Este é o enquadramento conceitual de referência do nosso PLANCON Edu. E este plano, ele foi pensado, foi elaborado pelo Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, com base também nos planos de contingência de eventos climáticos. Então vejam que, no decorrer desta aula, nós vamos entender quem são os atores, quais são os cenários de risco, quais são os níveis de prontidão. E essa etapa, ela é uma etapa diagnóstica, anterior a pensar as ações propriamente ditas. E aí nós entramos numa segunda etapa, que é a governança e a operacionalização da resposta, na qual nós vamos tratar das dinâmicas de ações operacionais, do sistema de comando operacional e do sistema de alerta e alarme. Quem são os atores e a população-alvo? Especificamente para o PLANCON Edu Covid-19, os atores e a população-alvo são os estudantes, os educadores, os gestores escolares, a comunidade escolar, as famílias e todos aqueles que de algum modo vão interagir no processo de educação. Aqui também nós salientamos que este modelo que foi criado de plano de contingência, ele está adaptado para todos os níveis de ensino, desde a creche até ao ensino superior. E é evidente que, na sua elaboração, as especificidades também devem ser consideradas. O que são, então, os cenários de risco? Para que o cenário de risco se componha, nós sempre vamos depender de uma ameaça, do território, das vulnerabilidades, das capacidades instaladas e das capacidades a instalar. E nós vamos compreender o que significa cada um destes elementos. O que é uma ameaça? A ameaça, ela é um evento adverso que pode causar prejuízos, danos, lesões e causar, inclusive, mortes. Neste momento, a nossa ameaça é a Covid-19, que é uma ameaça
biológica. Então, neste momento, nós temos um desastre biológico que causou uma pandemia. E a pandemia é caracterizada como um desastre no âmbito do COBRAD, que é o nosso Código Brasileiro de Desastres. No plano de contingência, para os cenários de risco, não vai haver atualização. Nesta parte, vocês vão manter o plano que já foi elaborado, que já está homologado, como está, porque a ameaça permanece a mesma. Em relação à identificação do território. O que é o território? O território, ele é um espaço social em constante dinâmica, em constante modificação. E ele é pensado para além dos limites geográficos. Então, vejam que quando vocês elaboraram o Plancom Edu municipal e o Plancom Edu escolar no ano passado, tudo aquilo que vocês já registraram como território se mantém. Mas o que nós vamos precisar atualizar agora? Nós vamos precisar atualizar o número total de matrículas por série e ano. Então, o que é comum aqui, tanto para o Plancom Edu municipal, quanto para o Plancom Edu escolar. Fazer a atualização do total de matrículas de estudantes por série e ano, no âmbito municipal, considerando toda a rede pública e privada, o número de famílias que o município e que a escola atendem, de onde provém os estudantes e os servidores, e isso é muito importante porque provavelmente que agora nós temos estudantes que, por exemplo, vêm do meio rural que antes não vinham estudar, por exemplo, na cidade. Nós podemos ter professores que se deslocam de um município para outro para dar aula. Enfim, da onde que provém os estudantes e servidores? Nós temos que identificar quais são os grupos de risco entre estudantes e servidores e pensar nisso no âmbito do município, bem como da escola. O número de estudantes que, por opção da família, vão permanecer no atendimento 100% remoto. O registro das escolas, que pelo tamanho das salas, elas vão manter também o ensino remoto, porque elas não têm condições de atender o número de alunos, digamos assim, na sua capacidade total. Os estudantes que utilizam o transporte escolar e o ônibus. Como que vocês vão pensar os grupos e as formas para servir a alimentação escolar? E quais são as EPIs e EPCs em estoque e a projeção para aquisições para a reposição? Então, vejam que aqui no território agora, nós vamos tratar de ampliar essa visão, inclusive para facilitar a compreensão das famílias e das pessoas que tiverem acesso ao Plancom Edu. O que ainda é importante caracterizar de maneira específica? No Plancom Edu municipal, ainda deve ser mencionado quantas e quais são as escolas com planos prontos e homologados e quais são as organizações que dão apoio às escolas. Eu posso ter aqui o apoio do CRAS, do CREAS, eu posso ter o apoio de uma organização da sociedade civil, enfim, quem são as organizações que apoiam. E no Plancom Edu escolar, ainda deverá ser mencionado no âmbito do território o tamanho das salas de aula da escola, quantas salas e qual é o seu tamanho, e quais são os equipamentos próximos à escola. Por exemplo, se tem uma unidade de saúde, também se tem um CRAS, se tem, enfim, o Corpo de Bombeiros, que equipamentos que estão próximos desse território e que também podem apoiar caso a escola necessite. Quanto à atualização em relação às vulnerabilidades, capacidades a instalar e capacidades instaladas. Vamos relembrar, primeiramente, o que são as vulnerabilidades. As vulnerabilidades
são aquelas condições de fragilidade que podem desencadear mais impacto. Elas vão gerar um impacto maior desse evento. E uma vulnerabilidade, ela pode se transformar numa capacidade a instalar, que é justamente uma pré-condição que ajuda na redução ou no enfrentamento do risco. E uma capacidade a instalar, quando efetuada, quando ela gera um resultado, ela se transforma num ponto forte e vai gerar mais resiliência. Então, por exemplo, na vulnerabilidade, nós poderíamos ter lá no nosso Plancon do ano passado, equipes não capacitadas ou despreparadas. Qual seria a capacidade a instalar? Treinar as equipes para o retorno presencial. E hoje, se eu já fiz esse treinamento, qual é a capacidade instalada? Equipe treinada. Então, vejam que há uma interconexão entre vulnerabilidade, capacidade a instalar e instaladas. E nesse momento, vocês vão revisar o que mudou em cada uma dessas etapas e vão incluir as novas. Em relação aos níveis de prontidão, o que são os níveis de prontidão? São diferentes graus de intensidade e de amplitude da ameaça. Aqui, especificamente, a Covid-19. E essa amplitude e intensidade, elas vão condicionar a resposta que será dada. Conforme a Organização Mundial de Saúde, nós estamos numa fase de resposta e numa fase de mitigação. Então, vejam que hoje todos nós estamos felizes porque temos a vacina, mas a vacina, ela está chegando. Pouquíssimas pessoas foram vacinadas. Por outro lado, o nível de contágio em Santa Catarina, ele ainda continua muito alto. Então, nós estamos longe ainda de entrar na fase de recuperação, que seria justamente a fase em que a maioria das pessoas estão vacinadas e que o contágio do vírus está muito baixo. Então, nós continuamos na fase de mitigação, portanto, temos que manter todos os cuidados, uso de máscara obrigatório, distanciamento social, higienização das mãos e dos ambientes, por muito tempo ainda. Eu acredito que por mais de um ano nós ainda vamos ter que manter esses cuidados e vamos caminhar para que a recuperação aconteça. Então, no âmbito do Plancon Edu, não há alteração nos níveis de prontidão. Isto não precisa ser atualizado. Como nós vimos, dentro do nosso enquadramento conceitual, até agora nós abordamos estas questões que são diagnósticas, que nós precisamos investigar, identificar, digamos assim, tanto no município quanto na escola. Agora nós vamos entrar na parte de governança e operacionalização da resposta para identificar agora que ações e que tomadas de decisão são necessárias para que, de fato, o Plancon se efetive. Quando nós tratamos, então, das dinâmicas e ações operacionais, elas nada mais são do que os procedimentos de ação. E os procedimentos de ação, eles podem ser intensificados ou aliviados dependendo dos nossos níveis de prontidão, dependendo da situação. Vocês devem lembrar que no Plancon 2020, nós tratamos esse conjunto de diretrizes e este caderno de diretrizes continua à disposição de todos vocês. Tratamos das diretrizes pedagógicas, sanitárias, de gestão de pessoas, de transporte escolar, de alimentação escolar, de treinamento e capacitação, de finanças, de comunicação e informação. Essas diretrizes se transformaram em protocolos e nos planos de ação no Plancon Edu escolar. Agora, aqui, eu chamo a atenção de vocês, é uma fase muito importante de atualização do plano, porque neste momento nós vamos precisar rever as ações,
nós vamos ter que rever os tempos, nós vamos ter que rever as diretrizes, nós vamos ter que pensar nos planos de capacitação e de comunicação. Então, essa etapa das diretrizes e das dinâmicas operacionais, ela vai sofrer grande alteração, inclusive porque agora exige o retorno presencial para todas as escolas e cada escola precisa definir como será o seu modelo pedagógico. Mas nós teremos um módulo específico para tratar das dinâmicas e ações operacionais e também do plano de comunicação. Então, aqui nós não vamos nos estender, porque a Karen e a professora Gilmara vão abordar isso de maneira mais específica. No que se refere ao sistema de comando operacional ou nas unidades de gestão operacional, nós temos que entender que aqui é o processo de coordenação de implementação das dinâmicas operacionais. Então, nós vamos ter os comitês municipais, nós temos as comissões escolares e nesse momento também é importante atualizar. Por quê? Nós temos municípios que mudaram a gestão, nós temos escolas que mudaram professores, gestores, enfim. Então, neste momento, o plano ele vai ser atualizado, os comitês, as comissões, quem estava responsável muitas vezes pela diretriz pedagógica, pela diretriz sanitária, pela diretriz de treinamento, enfim, talvez tenha mudado. E aqui é importante salientar que os comitês e as comissões escolares, a portaria 750 indica como deve ser feita a representação e nós vamos verificar se as pessoas continuam ou não e atualizar tanto os nomes quanto as funções. No sistema de alerta e alarme, é justamente um dispositivo de vigilância, que tem como finalidade o quê? Informar sobre um perigo ou risco iminente e a sua evolução, visando salvar vidas. Em Santa Catarina, esse monitoramento, que deve ser feito continuamente, nós nos utilizamos da matriz de risco, dos boletins do coronavírus, nós nos utilizamos das estatísticas nacionais e internacionais, da plataforma multiterritorial, nós temos instituições específicas atuando nas regionais, temos o IFC Camboriú, que disponibilizou um serviço, e temos atualmente o Coronadados, que é uma plataforma da Fiesc, que está sendo adaptada para o COR Educação. E esperamos que em breve nós possamos disponibilizar isso para que todas as escolas possam também colocar as suas informações nesta plataforma. Então, aqui, em que o plano ele precisa ser atualizado? Nós vamos precisar rever e atualizar as ferramentas disponíveis e estar atentos se essas ferramentas também sofrerem alguma alteração e, principalmente, nas escolas para os casos de Covid-19 que poderão surgir. E nesta questão, tanto do sistema de alerta e alarme, quanto do sistema de comando operacional, nós teremos um módulo específico também, ministrado pela professora Cleonice, que dará informações mais específicas de como proceder nesses dois quesitos. Para fazer as atualizações e as versões do plano, nós chamamos a atenção pelo seguinte: toda vez que o plano for revisado, ele precisa ser registrado que atualizações foram feitas. Nós vamos incluir no início do nosso Plancom um quadro com o histórico das versões, justamente para que nós possamos identificar a versão 2, a 3, a 4, enfim, quantas forem necessárias. A versão mais atual
será sempre a que estará em vigor. E nós recomendamos que vocês não deletem a versão antiga, porque nós precisamos ter todos esses registros. Nós fizemos a atualização, criamos um arquivo novo. Os planos, eles também deverão estar publicizados para toda a comunidade escolar, de modo que isto seja facilitado para que todos tenham acesso. Aqui nós apresentamos um modelo, uma sugestão de quadro para o histórico de revisões, colocando a data, qual é a versão e o que foi atualizado. Digamos que a versão 2 nós vamos fazer a atualização do comitê municipal ou da comissão escolar. Na versão 3 do plano, nós podemos fazer a atualização do sistema de comando operacional. E agora, também eu saliento que na versão 2, muitas vezes nós vamos fazer essas mudanças todas nesta versão 2. E nas observações, justamente, se a gente gostaria de acrescentar quem atualizou, se a atualização foi feita em função de algum decreto. Feita a atualização do plano, nós vamos subir no Drive a versão atualizada. E não há necessidade de reencaminhar para a homologação do comitê municipal. Mas a versão atualizada, ela precisa ser publicizada. Eu também aproveito para lembrar que nós temos o Plano Estadual de Contingência da Educação e o Caderno das Diretrizes como uma referência para o Estado de Santa Catarina, que está disponibilizado para vocês o modelo pré-elaborado do Plano de Contingência para a Covid-19. Saliento a importância de vocês conhecerem e fazerem a leitura do Caderno de Apoio ao Plancom Edu, caso vocês não recordem, por exemplo, o que é um cenário de risco, o que é o sistema de comando operacional ou o que é a Covid-19. E disponibilizamos também um tutorial de metodologias ativas para contextos de eventos extremos, que vai auxiliar os professores e educadores com metodologias tanto para a manutenção do ensino remoto quanto para o retorno presencial. Agora, qual é o seu papel enquanto educador? Primeiramente, nós recomendamos que você conheça o Plancom Edu da sua escola e o Plancom Edu municipal. Você vai nos auxiliar a garantir que o Plancom Edu municipal e escolar sejam aplicados conforme a recomendação da Portaria 750 e a Portaria 983. Você vai nos auxiliar e auxiliar o seu município e a sua escola nos ajustes do Plancom Edu. É importante também que você registre todos os aprendizados que você teve nesse momento. Uma função fundamental é auxiliar que os estudantes e familiares também entendam qual é o seu papel e, principalmente, fazer parte do processo de redução de risco e de mudança de cultura, o que muito vai contribuir para que os eventos diminuam. Com isso, juntos, nós estaremos transformando uma ameaça, que é a Covid-19, numa oportunidade de aprendizado e, consequentemente, numa mudança cultural de desastres, aumentando a percepção de risco. Com isso, nós vamos estar transformando a educação em Santa Catarina. Eu quero também lembrar que nós temos um propósito, e o nosso propósito é um propósito de autoproteção e resiliência que estão compartilhados com os nossos disseminadores do Plancom Edu Covid-19 e com a nossa equipe de tutores regionais do Plancom Edu, que soma mais de 100 pessoas. E vamos disponibilizar os contatos para que vocês também possam acessar quando tiverem dúvidas ou quando quiserem encaminhar as demandas justamente para a sua região. E os tutores farão contato, então, com a equipe de formadores estadual. Então, minha gente, bora lá. Vamos botar a mão na massa, porque
porque Defesa Civil somos todos nós e nós contamos com cada um de vocês. Muito obrigada.